Fala pessoal, tudo bem? O negócio é o seguinte: no vídeo de hoje eu vou trazer um conteúdo que eu gosto muito. É um conteúdo que dificilmente tu vai ver aí pelo YouTube, porque o pessoal não fala sobre isso. Como a gente consegue enxergar o nosso progresso sem precisar de uma prova para que a gente possa fazer isso? Como que a gente consegue enxergar o progresso nos treinos, no dia a dia, com o passar do tempo? Vou te explicar como fazer isso da forma correta, então fica até o final do vídeo, que esse vídeo tá sensacional, tu vai gostar bastante, eu te garanto. E no final do vídeo eu vou te contar uma grande novidade. Então é isso, roda a vinheta! Bom, para começar, eu queria te dizer o seguinte: a motivação na corrida, ela vem de tu enxergar o progresso. Se tu não enxerga o progresso, se tu não vê que tu tá evoluindo, tu fica desmotivado, tu fica entediado, tu fica sem vontade de treinar. Então é importante tu enxergar que tu tá evoluindo na corrida para que tu esteja motivado. Então, quando tu tá animado, tu tá a fim de treinar, é porque tu tá enxergando o progresso, porque tu tá evoluindo. Só que tu não precisa esperar a prova para fazer isso. Tu não precisa chegar na prova, esperar uma competição para tu enxergar o progresso. E isso é o que ninguém te fala. 18 meses eu fiquei treinando durante a pandemia, e muitos de vocês provavelmente também, sem uma prova alvo, porque não tinham competições. O máximo que se tinha eram provas, desafios, provas virtuais, aqueles desafios para manter a galera motivada e enxergar o progresso. Então eu te garanto que se tu utilizar o que eu vou te explicar nesse vídeo daqui em diante, daqui para frente, tu vai conseguir estar mais motivado para treinar, vai se sentir melhor e mais confiante. Então, o primeiro passo para que a gente possa avaliar esse progresso, enxergar esse progresso, é analisar as condições de contorno. O que são as condições de contorno? As variáveis do treinamento. São dois tipos de variáveis. São as variáveis que tu, primeiro, as que tu não pode controlar e as que tu pode controlar. Exemplo das que tu não pode controlar. Temperatura. Não tem como controlar. Como vai estar o clima lá fora. Se vai ter vento ou não. Se vai estar úmido ou não. Se tu vai estar estressado. Se tu vai estar com uma fadiga muito grande. Vai estar com uma carga cognitiva muito grande do trabalho. Não tem como tu prever que o teu trabalho naquele dia foi estressante. Então, são as variáveis que tu não consegue controlar e elas fazem parte da nossa rotina no dia a dia. A gente não consegue controlar. Mas também tem aquelas variáveis que a gente consegue controlar, que são alimentação. Então, tu consegue controlar o que tu come. Consegue controlar. O sono, tu consegue controlar a quantidade de horas que tu dorme. Tu sabe que se tu dormir 5 horas, tu não vai render bem. Outro ponto, o grupo, se tu tá sozinho ou se tu tem um grupo de corrida, um grupo para correr junto, para te ajudar, isso faz uma grande diferença. Outro ponto, o percurso, o local onde tu tá treinando, tu tem como controlar e isso impacta diretamente no teu treino. Outro ponto, a rotina é super importante. Se tu faz um bom aquecimento, se tu faz as liberações, as mobilidades, se tu tá fazendo teus alongamentos, se tu tá fazendo as rotinas de autoliberação. Então, rotinas muito importantes são controláveis. E o horário do treino também é importante. Se tu deixa para treinar no final do dia, um dia cansativo do trabalho, digamos que é uma quarta-feira, tu tem um treino importante e as quartas-feiras do teu trabalho é puxado. É uma variável que tu consegue controlar. Então, em vez de treinar na quarta, deixa o treino para quinta, conversa com o teu treinador, alinha isso, explica, quarta-feira para mim é corrido no trabalho, vamos ajustar para fazer o melhor treino possível. Por isso que, normalmente, os atletas deixam para fazer longão no final de semana, porque é um horário, é um dia mais tranquilo. E normalmente é de manhã, porque tu acordou, tá com a cabeça mais tranquila para poder fazer o treinamento. Atletas profissionais, por exemplo, não tem muito isso. Tu treina, às vezes tem longão de quarta-feira, de quinta-feira,
Lá no Quênia, por exemplo, a galera roda longão de terça-feira, se eu não me engano. Não, aliás, eles fazem de sexta-feira, eles fazem e sábado também. Então, não tem muito isso, né? Então é importante controlar as variáveis do treinamento, as que tu consegue controlar. Porque as que tu não consegue controlar, não tem o que tu fazer. Vai fazer parte do teu treino, aquelas variáveis. Tu vai ter que saber lidar com isso. Só que uma coisa que ninguém te fala é que para que tu possa analisar um treino em relação ao outro e ver se tu tá evoluindo, como é que tá o teu treinamento, a tua evolução, tu precisa isolar as variáveis e fazer teste AB. Por quê? Porque se tu não isola a variável, se tu tem muitas variáveis ao mesmo tempo, tu não consegue identificar se tu de fato está evoluindo ou se aquela condição daquele treino específico foi influenciada por conta das variáveis das condições de contorno. E na prática, sendo bem sincero contigo, é impossível a gente isolar variáveis no treinamento. É por isso que a corrida é tão fantástica. É por isso que treinar é uma arte. Treinar não é simplesmente colocar o tênis no pé e sair para correr, ligar o relógio e sair correndo. Não. Por isso que somente seguir uma planilha não basta. Tem todas as condições de contorno e cada condição reflete no resultado do treinamento. Então, eu vou te mostrar na prática como que eu faço a minha análise dos treinos para eu enxergar esse meu progresso e como eu analiso as variáveis do treino e considero isso na minha jornada, na minha progressão. Então, eu vou te mostrar agora na prática aqui na tela do meu computador. Bom, o negócio é o seguinte, eu peguei aqui 3 treinos que eu fiz, muito similares, um em cada período, para vocês entenderem. Não foram treinos exatamente iguais, mas a gente consegue ter uma boa noção do que eu quero falar aqui para vocês. Primeiro treino, 5 tiros de 2.000. Então, os 3 treinos que eu peguei são tiros de 2.000 metros. O ritmo muito parecido e o intervalo ativo, muito parecido também. O tempo do intervalo e o tempo do tiro são muito parecidos. Esse primeiro treino, o que eu anotei sobre esse treino, tá? Esse treino foi feito dia 24 de abril desse ano. Foi um grande treino na semana de prova da New Balance. Muito importante. Estava na semana de prova, uma prova que não era uma prova-alvo, mas era uma prova importante. Então eu estava na ponta dos cascos. Eu estava muito bem fisicamente. Isso é importante. Os tiros saíram abaixo do proposto, na média de 6,12 a 6,14. O proposto era de 13,8 a 13,10 por quilômetro, pausa de 2 minutos e 30 de trote. Então, era para sair entre 6,16 e 6,20. Estavam saindo para 6,12 a 6,14. O último, 6 minutos. A pausa de 400 metros na casa de 1,50. O treino em grupo facilitou e deixou a percepção de esforço menor. Olha aqui, ó. O treino em grupo facilitou e deixou a percepção de esforço menor. Nesse treino, eu chamei uma galera para me ajudar. Então, cada um puxava uma volta, ou cada um puxava 200 metros. Eu estava sempre com alguém puxando. Então, o vento, eles estavam atacando para mim. A percepção de esforço quando tu tá correndo atrás é menor. Não vê o Kipchoge lá no desafio do Ineos 159? Ele tava com gente na frente dele e gente atrás. Então, a percepção de esforço muda, porque tu tá no grupo. É mais fácil correr quando tu tá em grupo. Então, uma consideração muito importante, uma variável do treinamento que eu estou considerando aqui. É óbvio que se eu fizesse esse treino sozinho, o resultado seria diferente e significativamente diferente, tá? Então, é importante. O clima estava bom, 20 graus, então, para abril, naquela época do ano, 20 graus era um clima ameno, porque estava fazendo muito calor em Santa Maria, que é a cidade onde eu moro. Não precisei forçar de maneira demasiada. Importante, porque eu estava com grupo. O treino passou rápido e eu terminei fechando os últimos 400 metros para 1,6, atacando nos 250 metros finais junto com o Vitor. Então eu terminei dando uma paulada. Para 1,6 a última volta, terminei forte. Treino que dá confiança para a próxima meia maratona. Acredito que o ritmo de 3,6 por quilômetro esteja dominado. Claro, terminei e fiz o treino inteiro nesse ritmo e no final ainda sobrou energia para fazer um tiro mais forte. Então, esse foi o treino do dia 24 de abril, tá? Avaliando todas as condições de contorno. Segundo treino. Esse treino eu fiz dia 22 de maio, tá?
tá? Então já tinha corrido a minha meia maratona, estava em fase final de preparação para minha maratona, que foi a maratona de Floripa. Tava ali faltando 2 semanas para a prova, basicamente. Minha maratona de Floripa foi dia 3 de junho, então uma semana antes da semana da prova. Então eu coloquei aqui, ó. Clima esquentou e a umidade estava mais alta. Pista também um pouco pesada. Fui treinar no Cerrito. Ó, mudou o local. Mudou o local, mudou o clima, mudou tudo. Mudou tudo. Mudou o local, mudou o clima, mudou a fase do treinamento. Já não estava mais perto de uma meia maratona, estava perto da minha maratona. Então mudou tudo. Mudou as condições de contorno, mudou tudo. Então isso é importante, essa clareza na tua cabeça. Se mudou as condições de contorno, mudou tudo. Então não espere que eu vá fazer os tiros para 3,8, 3,6 por quilômetro, porque não vai sair. Porque mudou, tá mais difícil. Então vamos lá. Os tiros estavam saindo um pouco acima do proposto. O proposto era 3,15 por quilômetro. Então, um pouco acima do proposto. Lembra? Aquele treino lá eu fiz abaixo do proposto, tá? Mas como eu estava correndo ao natural, eu mantive essa ideia. Então, no momento do treino, quando eu estava saindo acima do proposto, eu não me desesperei. Eu pensei assim, não, o proposto do treino é 3,15, mas hoje tá difícil, tá quente e a pista tá pesada. Tá tranquilo, segue o ritmo proposto, segue o que tu tá fazendo. Até poderia encaixar um 6,30 ou menos, mas considerando as condições, tomei a decisão de girar um pouco mais acima e me sentindo bem. Então, aquele ritmo estava tranquilo, estava girando, então segui no ritmo que eu estava. Eu botei depois as parciais, primeiro 6,35 e depois eu fui cada tiro eu fui apertando um pouquinho. Então 6,34, 6,33, 6,32, 6,32 de novo, 6,33, subi um pouquinho e aí o último dei uma paulada de 6,3, o último tiro. Então, botei aqui, ó, a estratégia foi fazer a primeira volta para 1,16 e encaixar 1,18 no meio e dosar a última volta para 1,20. Então, eu estava iniciando o tiro forte e dosando depois, porque essa foi a estratégia que, no momento, eu achei mais fácil de encaixar. Então, tô dando clareza do que eu fiz, porque se eu fizesse o mesmo treino no mesmo local, com as mesmas condições, eu sabia como eu tinha ido naquele treino. No momento que eu fizer o mesmo treino no mesmo local, com a temperatura parecida, eu já sei que é daqui para cima, é daqui que eu vou, desse patamar aqui para cima, porque eu quero estar sempre progredindo. Vamos lá. A recuperação estava sendo abaixo de 2 minutos, então a recuperação prevista era 2,30, eu estava recuperando abaixo de 2 minutos. Isso é importante também, porque mexeu no tempo de recuperação, mexeu na densidade do treino. Densidade é uma coisa muito importante que as pessoas não te falam. As pessoas vão te falar, os treinadores vão te falar intensidade e volume, mas não vão te falar da densidade. O foco, eu vou fazer um vídeo mais pra frente falando sobre densidade, porque eu acho um assunto muito importante e foi o que fez eu evoluir na corrida com a metodologia que eu uso. Mas densidade é um fator muito importante e tu deve levar em consideração, principalmente nos teus treinos intervalados, tá? E aí depois eu descrevi que as parciais, descrevi que terminei o treino com apoio parcial dos amigos, fechando para 6,03. Então, esse 6,03 não foi sozinho. Esse 6,03 foi com alguém. Se eu repetir esse mesmo treino aqui, sozinho, completamente sozinho, eu sei que talvez não saia o 6,03. Eu tenho essa clareza, beleza? O último treino foi 6 de 2000. Então, vim de um 7 de 2000, 6 de 2000. Foi proposto 3,10 por quilômetro. Dia 10 de julho, foi há 2 semanas atrás esse treino. Foi um treino que eu fiz, não fiz na pista do Cerrito, eu fiz na pista da FSM, tá? Comecei o primeiro tiro de forma conservadora para ir encaixando ao longo do treino. Eu fiz esse treino sozinho e o Vitor estava na pista fazendo tiros de 1000. Então, em algum momento, ele me ajudou numa parte do treino. As parciais, 6,26, 6,22, 21, 22, 19,04. Eu podia ter feito abaixo de 6,20? Talvez sim, se tivesse com gente junto e a pista seca, já que a pista estava molhada pela chuva. Então, umidade alta, pista molhada. Importante, são parâmetros importantes que eu estou avaliando. Mas mesmo assim foi um bom treino, sustentei bem o ritmo e guardei um pouco de energia para o final. Podia ter guardado mais, mas gostei mesmo assim. Recém o segundo treino intervalado extensivo desse ciclo. Preciso ter paciência que as coisas vão encaixar. Condição de contorno. Segundo treino intervalado do ciclo para maratona. Eu estou em início de preparação. Eu não estou lá no final como eu estava nos outros treinos.
Então eu não posso enxergar e achar que eu vou estar na mesma condição e vou estar me sentindo super bem nesse treino. Então cada treino ele tem um tempo proposto aqui. Se eu ficar me cobrando demais, achando que todo treino eu tenho que bater RP, eu vou me frustrar, eu vou ficar triste, eu vou ficar chateado. Então, olha a importância disso que eu estou falando. Olha a importância de enxergar as condições de contorno. E quanto mais detalhes tu trazer aqui para tua avaliação, melhor, mais completo vai ficar a tua análise. Outra coisa muito importante, não leve em conta um treino só para avaliar qualquer coisa. Nem um treino muito bom, nem um treino muito ruim. Quem já estudou estatística sabe o que eu vou falar. Quando tu faz a distribuição normal, a distribuição gaussiana, tu tira tudo que foi muito acima do desvio padrão e tudo que foi muito abaixo do desvio padrão. Então, fez um treino ruim? Calma, é um treino só. Fez 2 treinos ruins? Calma, mas começa a observar por que tu está fazendo esses treinos ruins. Fez 3 treinos ruins? Aí sim, começa a avaliar. Bom, tô repetindo aqui um problema, vou analisar o que está acontecendo. Agora, fez um treino muito bom também. Tu não ganhou nada. Calma, relaxa, tá? Relaxa, porque depois pode ser que tu não faça um treino tão bom. Então, isso é muito importante ter, não se deixar levar por um treino muito bom, um treino muito ruim. Tu pode fazer essa análise que eu acabei de te passar aqui num bloco de notas, tu pode fazer no teu próprio WhatsApp, te mandar um áudio, escrever para ti mesmo no celular. Tu pode ter um caderno, que nem o Kipchoge tem. O Kipchoge tem 18 anos de treinamento em alta performance. Ele tem 18 cadernos, cada temporada é um caderno e ele vai anotando tudo que ele faz. Então, se o Kipchoge faz, por que tu não vai fazer? Tem que fazer essa análise dos treinos. Mas eu utilizo o MetaTracker, que foi uma ferramenta que eu criei para mim e para os alunos da comunidade, para que façam isso com uma ferramenta muito mais intuitiva, muito mais fácil e centralizadora, para que a gente possa ter uma visão macro do nosso treinamento. Se tu quer se aprofundar mais nesse assunto, eu gravei uma aula gratuita e eu vou deixar o link abaixo aqui, pode entrar nessa aula, tá uma aula de mais de 1 hora, onde eu aprofundei ainda mais esse tema, que é um tema que eu gosto bastante. Aliás, eu vivo isso diariamente, né? Então, eu treino todo dia, então todo dia eu sento para escrever sobre meu treino. Então, é uma coisa que eu gosto muito de falar. E nessa aula eu pude trabalhar um pouco mais de detalhes. Então, espero que vocês gostem desse conteúdo. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se tu não deixou teu like ainda, deixa o teu like. Te inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo por aqui. E é isso. Até a próxima!